Bom dia, nono ano. A nossa aula de biologia de hoje nós vamos fazer a correção da atividade passada, de casa, da página 114, e vamos continuar com o capítulo 3 sobre a ação do homem no ambiente. Vamos lá, página 114 do livro de vocês tem as seguintes perguntas. Conexão. Leia o texto a seguir sobre a poluição atmosférica e, em seguida, responda as perguntas em seu caderno. Alguns gases são produzidos naturalmente pela atividade vulcânica. Contudo, a partir da Revolução Industrial, ocorreu um aumento expressivo na quantidade desses gases na atmosfera e, nos últimos 25 anos, a situação se agravou. Segundo fontes históricas, em 1872, um funcionário público britânico, Robert Angus Smith, na cidade de Londres, após verificar que as peças metálicas expostas ao tempo se oxidavam, descobriu que isso se devia à presença de ácido sulfúrico no ar, resultante de reações com os compostos de enxofre provenientes da queima de carvão mineral nas fornalhas industriais e nos sistemas de aquecimento domésticos. Suas conclusões foram publicadas em um livro intitulado Ar e Chuva, Fundamentos de uma Climatologia Química. Entretanto, ninguém lhe deu importância durante todo o século. Atualmente, as emissões de fumaça das usinas termoelétricas à base de carvão, das indústrias de celulose, das refinarias, dos veículos automotores, assim como qualquer poluente gasoso lançado na atmosfera, que contribui para a formação da chuva ácida. Primeira pergunta. De acordo com o texto, a qual fator a descoberta da chuva ácida pode estar associada? Por quê, Então, ela está associada ao período, da Revolução Industrial, como o texto aborda, com o aumento da queima de carvão mineral, nas indústrias e também nos sistemas de aquecimento das residências, tá? O texto ele fala claramente dessa associação entre a descoberta da chuva ácida e o período da Revolução Industrial. Segunda questão. Pesquise a cidade brasileira que se tornou um exemplo de recuperação ambiental após os efeitos das chuvas ácidas, tá? Então, essa cidade, foi Cubatão, tá? Cubatão é uma cidade do estado de São Paulo que sofreu muito, com as chuvas ácidas. Ela foi considerada pela ONU em 1980 como a cidade mais poluída do mundo, tá, gente? Cubatão. Tinha até algumas charges, que a gente já observa dessa época aí, que é como se a cidade, ela fosse saindo fumaça direto dela, Então, a gente viu que a poluição do ar é que faz com que alguns gases presentes no ar se unam com a água na forma gasosa e precipite, na forma de chuvas ácidas, tá? Só que, como a gente perguntou aí, por que ela é uma cidade, A pergunta foi, qual foi a cidade brasileira que se tornou um exemplo de recuperação ambiental? Apesar de, em 1980, ela ser considerada a cidade mais poluída do mundo, Hoje, a Cubatão, em São Paulo, é um exemplo de recuperação e recebeu, inclusive, um selo, chamado Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental, porque ela conseguiu controlar, cerca de 98% dos níveis, de poluentes do ar. Isso é muito. Isso tem a ver tanto com os governantes, como com políticas que foram desenvolvidas, juntamente com toda aquela região das indústrias, para que pudesse, controlar essa emissão de gases poluentes na atmosfera, tá? Então, ela passou, de uma época muito de trevas, para uma época bem melhor, 98% do nível dos poluentes do ar foram controlados. Terceira questão. Atualmente, de que forma é possível controlar a poluição liberada pelos veículos automotores e pelas indústrias? Então, existem várias formas, vários processos que estão sendo aplicados, tanto pelas indústrias como também pelos
a indústria de veículos, né, automotores também, né? Seria a instalação de equipamentos antipoluentes em indústrias e veículos, né? Também colocar filtro, né, nessas instalações de equipamentos que acabam emitindo, né, através desse equipamento, gases para a atmosfera, colocar filtros, né, tanto nas indústrias, nas chaminés das indústrias, quanto também no escapamento, né, de veículos, principalmente veículos que rodam muito, como os veículos públicos, né, os ônibus, tá? O gerenciamento também do tráfego em grandes cidades, ok? Gerenciar, né? A gente já tem aqui no Brasil algumas cidades que fazem esse gerenciamento, né? Como, professora? De acordo com a terminação da placa, né? Eles fazem rodízios, tá? Naquele dia só podem rodar na cidade os veículos que terminam com numeração tal. Então, assim, eles fazem esse gerenciamento. Também o estímulo, né, ao uso de transportes coletivos, né? Estimulando as pessoas não ir no seu carro, né, para o trabalho, e sim utilizando um transporte público, um ônibus, um metrô, por exemplo, tá? E também ou de bicicleta, né, que são transportes que não poluem, certo? E tudo isso para ajudar, né, a diminuir a incidência das chuvas ácidas. Aqui no Brasil também, né, como outras cidades, a gente observa que essa questão do deslocamento, né, das pessoas para os trabalhos, elas vêm se fazendo também como uma forma de carona, né? A pessoa mora naquele bairro, tem alguns amigos que vão mais ou menos para a mesma região e eles fazem um rodízio. Em vez de cada um ir no seu carro, vai somente um carro e leva todos os colegas juntos, tá? Isso para diminuir, né, a incidência dessas chuvas ácidas, ok? Bom, agora nós vamos passar para a página 115 do nosso livro, continuando ainda, né, o capítulo 3, tá? E hoje nós vamos falar, né, na semana passada nós falamos sobre chuvas ácidas, os efeitos, né, dessa chuva ácida, tá? O monóxido de carbono e o dióxido de carbono. E hoje nós vamos falar sobre a camada de ozônio, né, o afinamento da camada de ozônio. E que consiste essa camada de ozônio, gente? Essa camada de ozônio é uma camada onde é encontrado o gás ozônio, né, que é o O3, e que se localiza na estratosfera, aquela camada mais superior, rarefeita, né, que fica aquela altitude acima dos aviões supersônicos. Então, é a camada mais externa, né, da atmosfera, tá? E qual é a função do ozônio, né? Então, essa camada, ela foi afinando, né, ao longo dos anos, por conta de quê? Da poluição do ar. E qual seria a função do ozônio, né, para o ambiente? Proteção dos seres vivos contra a ação nociva dos raios ultravioletas, né? O Sol, ele tem vários tipos de radiação, e essa radiação nos seres vivos, ela pode trazer várias consequências, que nós vamos discutir mais adiante. Então, aqui a gente tem essa proteção, né, da camada de ozônio aqui, ó, certo? Aqui, era em setembro de 1979, essa mancha azul já é a camada afinando, e aqui ela está mais azul escuro, ó, significa dizer que ainda está pior, né? Essa camada escura aqui, esse azul escuro, significa dizer que a camada está ainda mais fina, né? Isso aqui foi feito, né? Esse gráfico mostra a realidade há 2 anos atrás, certo? Então, se o gás ozônio ele está sendo, né, desintegrado lá na estratosfera, né, vai deixar de ter essa função de proteção de todas as formas de vida, né, que podem sofrer com radiação, que podem causar câncer e tudo mais, como a gente vai ver adiante, tá? Bom, quando é que esse afinamento ele foi detectado, né? Ele foi detectado em 1985, certo? Por uma equipe, né, de meteorologistas britânicos que estavam fazendo um estudo, né, lá sobre a atmosfera da Antártica. Então, segundo observações que eles fizeram durante vários meses, né, ao ano, ocorreu um afinamento, né, na camada de ozônio no hemisfério sul todo. Então, após alguns anos de pesquisas, né, 2 químicos estudaram alguns anos, né, a atmosfera e descobriram que o ozônio estava sendo destruído, gente. Destruído em consequência de quê? De compostos químicos artificiais que estavam presentes na atmosfera. Então, eles começaram a estudar para poder realmente conseguir
identificar de onde vinham esses componentes químicos que se juntavam, né, que estavam presentes no ar, que acabavam quebrando o O3, né, dissolvendo essa camada de ozônio. Então, depois de vários estudos, né, chegou-se à conclusão de que existem os principais responsáveis, né, é um gás chamado de CFC, né, são os gases CFCs, que é uma sigla de um composto químico chamado de clorofluorcarboreto, tá? Ele tem cloro, né, na sua composição. E eles eram empregados, né, em gás de geladeira, de frigobar, né, de ar-condicionado, aqueles desodorantes spray, tá? Espuma de barbear spray, ok? Espumas sintéticas, né, de estofamento, tanto de bancos de carros, né, de colchões, de tapetes, e também no isopor, né, que são espumas sintéticas mais rígidas, tá? Então, esse composto, ele foi proibido, né, após o estudo, de estar presente nessas, como o ar, né, que a gente chama o gás, né, de geladeira, de frigobar, de ar-condicionado e tudo mais. Ele foi substituído por um composto menos nocivo para a camada de ozônio, tá? E em 1991, né, além daquele buraco que eles viram, né, na Antártida, eles detectaram também um buraco na camada de ozônio na Europa, ou seja, um afinamento dessa camada de ozônio na Europa. Bom, e o que acontece, né, com o CFC? Como é que ele vai reagir com o ozônio? Tá? Existem várias reações químicas que acontecem quando o cloro desse CFC ele vai agir, né, vai reagir com o gás ozônio. Então aqui a gente tem algumas etapas que a gente vai mostrar mais adiante. Eu vou só descrever aqui. A radiação ultravioleta do Sol, ele vai quebrar as moléculas de CFC e vai deixar livre quem? O átomo de cloro, né? O nome do composto é clorofluorcarboreto, tá? Então o cloro ele vai sair, né, da molécula de CFC. Esses átomos de cloro eles vão reagir com o ozônio, gente, originando o oxigênio e o monóxido de cloro, tá? É o O, né, o ClO, tá? Que é o monóxido de cloro. E a radiação ultravioleta, ela vai quebrar as moléculas de ozônio, originando também gás oxigênio e átomos de oxigênio. Os átomos de oxigênio reagem com o monóxido e vão formar o gás oxigênio e vão deixar vários átomos de cloro livre, e esse cloro livre ele vai estar apto a reiniciar um novo ciclo. A gente vai mostrar melhor aqui, ó. A gente tem aqui a radiação ultravioleta, né, do Sol. Ele vai remover o átomo de cloro da molécula de CFC, ele vai quebrar, certo? Então, esse cloro aqui, ele está aqui, ó, e ele vai quebrar, aqui é a molécula de ozônio, O3, ó. 1, 2, 3. Cada bolinha dessa é um oxigênio, tá? Então, o ozônio, ele é O3, né? Então, esse radical aqui de cloro, ele vai quebrar a ligação da molécula de ozônio, ó, fazendo com que ocorra a liberação de monóxido de cloro, tá? Monóxido de cloro, que é essa molécula aqui, ó, tá aqui ela, e uma molécula de oxigênio liberado na atmosfera, que é o O2, certo? Esse átomo de oxigênio na atmosfera, ele vai quebrar a ligação da molécula do monóxido de cloro, ó, o monóxido de cloro é o OCl, tá? Que é essa daqui, ó. Ele vai quebrar, certo? Fazendo com que ocorra a produção de oxigênio e também do radical cloro, e esse cloro aqui, ó, ele vai estar apto a quebrar novas moléculas de ozônio, então reinicia o ciclo. Então, tudo isso por conta de quê? Da incidência da radiação ultravioleta sobre esse gás que é o principal responsável pelo afinamento da camada de ozônio, que é o CFC, clorofluorcarboreto. Tá? E para a gente concluir, né, quais seriam as consequências, né, os danos decorrentes do afinamento na camada de ozônio? Maior exposição, né, aos raios ultravioletas, né? E isso favorece o quê? O desenvolvimento de câncer de pele, né? Tanto no homem quanto também em outros animais. Incidência de catarata, que é aquela opacação que acontece, né, no cristalino do olho da pessoa por conta
da radiação, problemas também no sistema imunológico, tá? Foram observadas também elevada taxa, né, de mutação, tanto nas plantas quanto nos animais, né, alterações no DNA de plantas e animais, e também afetaria o plâncton marinho, né? O plâncton é a base das cadeias alimentares marinhas, certo? E isso vai favorecer o quê? Um desequilíbrio nas cadeias alimentares. Então, se a cadeia alimentar aquática ela está desequilibrada por conta da alteração que aconteceria no plâncton, né, marinho, tudo isso ia causar uma consequência para a própria humanidade, né? A falta, né, de alimento por conta desse desequilíbrio nas cadeias alimentares marinhas, tá ok? Então, gente, na próxima aula a gente continua o nosso capítulo, né, falando de outros problemas ambientais que estão acontecendo no nosso mundo. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um bom estudo.